Pessoal, muito boa noite. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz em continuar na FANS. Eu comecei a trabalhar na FANS ano passado, na pós-graduação. Participei de 2 pós-graduações ano passado. E este ano eu comecei a trabalhar na graduação, no curso de administração. E hoje também já iniciei mais cedo com o pessoal do Contábeis e também do ADM, 2 turmas juntas com o mesmo conteúdo. Mas inicialmente eu quero me apresentar para vocês e daqui a pouco nós vamos comentar como será a nossa metodologia, as nossas aulas. Eu só preparei para vocês hoje 4 slides para nós fazermos um aquecimento, um pontapé inicial do nosso conteúdo, um conteúdo bem tranquilo, um conteúdo bem leve sobre economia, para que vocês possam também ter esse conhecimento da importância de nós entendermos as questões econômicas no ambiente em que nós vivemos. Eu sou Paulo Paduano, sou professor acadêmico desde 2005, e, portanto, 15 anos que eu já trabalho na faculdade. A minha formação é na área da economia, eu sou economista formado pela Faculdade da UNA e pós-graduado em finanças. Ainda não concluí o mestrado, eu preciso tirar um tempo para concluí-lo, mas a experiência acadêmica ela é muito gratificante. Eu trabalhei muitos anos na FUNED UENG, hoje UENG, trabalhei na FACED também, por muito tempo, onde eu encontrei muitos amigos na FANS, que eram da FACED, e sou também, já com outra atividade, instrutor de oratória. Eu trabalho com oratória há 15 anos, e eu comecei a trabalhar a questão da oratória dentro da própria faculdade. Lá em Cláudio, ali percebendo, vendo os alunos fazerem apresentações, e aquilo começou a criar um corpo. E eu pude perceber que é importante que vocês aí que estão na academia, além do conteúdo das disciplinas específicas que vocês têm, e principalmente vocês aí da área do direito, futuros operadores do direito, alguns tenho certeza que devem trilhar outras áreas do magistrado, de trabalharem muito bem essa questão da oralidade, questão da oratória. Eu gosto muito, nas minhas aulas, de deixar bem aberto para vocês essas questões também, da participação, de perguntarem, de questionarem. E, se Deus quiser, daqui uns dias, quando nós estivermos presencialmente, perdão, quando estivermos aí presencialmente, eu acredito que em breve, mas com muita segurança, sem termos segurança é muito perigoso, nós iremos fazer excelentes debates na sala de aula, apresentações, seminários, para que vocês possam aliar o conteúdo juntamente com a oralidade. E eu escolhi essa aula de hoje, essa aula inicial. Eu até pedi permissão ao professor Helder, porque nós teríamos hoje, agora, nesse momento, são 3 turmas. É a turma de vocês, 4º contábeis e 6º ADM, todos juntos na aula virtual. Não sei como será depois que nós retomarmos a aula presencial. Mas o conteúdo é praticamente o mesmo. Já falei com os meninos mais cedo sobre economia, comércio exterior e mercado de capitais, e que nós vamos trabalhar a economia brasileira. Eu sempre gosto de deixar bem claro para vocês o seguinte: a forma que nós iremos trabalhar a economia, como nós vamos conduzir a questão da economia, de uma forma bem simples, mas que é importante que vocês tenham esse conhecimento. Afinal, quando estiverem atuando aí, ou já estão atuando, ou até nas empresas em que trabalham hoje, é importante conhecermos os cenários econômicos. Por que muita coisa acontece economicamente falando? Qual o reflexo dessa pandemia?
no nosso bolso, no nosso município, na empresa em que você trabalha? O que tem a ver, por exemplo, alguma coisa lá nos Estados Unidos ou na China ou na Europa que tem reflexo aqui na nossa cidade, no nosso país? Portanto, esses entendimentos, e eu quero que deixar bem claro, de forma simples, de forma leve, para nós entendermos como isso significa, como isso funciona. E não tenham vergonha, assim, não tenham receio de perguntar, podem perguntar, levante a mão, abra o seu áudio, quando tiverem alguma dúvida, para que nós possamos resolvê-los aqui e não deixar nada para depois. E uma coisa importante, interessante, é que vocês foquem bastante nessas aulas iniciais. Eu gosto muito de dizer que quando você aprende a base de cada conteúdo, de cada disciplina, quando você entende perfeitamente aquilo que você está de fato estudando, fica muito mais fácil o entendimento de outras disciplinas também e até da questão do cenário. Hoje o Brasil vive um momento diferente. Aliás, o Brasil não, o mundo vive um momento atípico. Nós estamos vivendo um momento atípico. Muitos de vocês aqui, eu tenho certeza que já sentiram essa questão desse coronavírus no seu bolso, ou no amigo, ou na família, ou na empresa. Algumas empresas fecharam, algumas reduziram carga horária, outras tiveram que reduzir salário. Estão tudo sendo negociado. Então, nós vamos viver uma nova realidade daqui para frente, inclusive econômica. Aquela questão do Estado mais enxuto, das empresas mais competitivas. E isso é importante nós entendermos, porque nós vamos transitar neste cenário. Vivemos hoje uma das menores taxas de juros do mundo, do Brasil, de toda a história. O Brasil nunca teve uma taxa tão baixa na taxa de juros, a chamada Selic, de 2,25 ao ano. Temos aí uma taxa de inflação que beira a 2,13 ao ano. Vocês são muito jovens, não vão lembrar disso, mas na década de 80 nós já vivenciamos uma inflação de 80% ao mês. Poxa vida, não tinha como viver isso. Então, vamos pensar assim, o que o curso de Direito, eles colocam a disciplina de Economia para direcionar ou para orientar vocês? É porque é importante. Eu gosto de dizer que a psicologia, a pedagogia, a fisioterapia, a educação física, qualquer área acadêmica deveria ter uma disciplina de economia, nem que seja básica, para que as pessoas pudessem entender esse significado, por que acontece algo, por que algo está acontecendo, por que essa briga econômica entre China e Estados Unidos afeta aqui nosso mercado. E é bom vocês perceberem, eu tenho certeza que a maioria de vocês já vê jornal, já se interessa por outras coisas, ainda agora que é mais importante, nós ficarmos por dentro dos noticiários, ficar por dentro do que acontece na sua cidade, no seu estado, no nosso país, no mundo inteiro. Porque você, como um profissional, daqui a pouco, estarão aí no mercado atuando, é muito importante vocês entenderem tudo isso, até para facilitar, vamos dizer assim, vocês conquistarem mais clientes, ter mais credibilidade, ter mais reconhecimento, admiração, porque conhecimento, ele nunca vai parar, ele nunca para. E quanto mais você o tem, mais possibilidade de sucesso, com toda certeza, nós teremos. Eu preparei aqui uma breve aula, só uma introdução, para nós começarmos esse nosso bate-papo e alinharmos também com o pessoal do quarto Contábeis e do ADM, do sexto, para já na semana que vem nós começarmos juntos. Eu já começo mais cedo com a turma inicial, falando de comércio exterior, e depois a gente entra no segundo tempo, eu vou chamar segundo tempo, falando sobre economia brasileira, economia internacional, de uma forma bem tranquila, para que o nosso entendimento seja também bem tranquilo.
Vou deixar à vontade para quem quiser perguntar depois, fazer algum questionamento. E eu vou agora abrir aqui o nosso slide. Vocês receberam o slide que eu mandei para vocês? Foram só 4 slides. Ótimo, Yara. Só 4? Muito bem, Juliane. Para vocês acompanharem aí, vai ser basicamente em cima, os pilares serão em cima desse conteúdo que eu vou agora, bem rapidamente, mostrar para vocês. Vou abrir aqui a tela, por favor. Isso. Só colocar aqui. Está gravando, ótimo. Aula inicial. Vocês estão vendo a tela já, pessoal? Dá um joinha para mim, por favor. Fabrício, estou vendo você, a Juliane. Ótimo, muito bem. Ó, bacana. Então, veja bem. Por que nós temos que estudar economia? São 21h15. Então, se por acaso 21h40 cair, eu peço só um minutinho, se vocês puderem, mais uns 10 minutinhos, 5, 10, só para fechar. Mas eu acho que não vai cair, não. Dá tempo de passar para vocês. Por que estudar economia? Porque nós temos que conhecer alguns problemas que afetam a nossa sociedade. E problemas são vários. Alguns problemas intensos, alguns problemas não tão intensos, e alguns problemas resolvidos, outros por resolver. Só que vai depender muito, vai depender muito do país em que nós estamos. O Brasil, por exemplo, nós somos um país em construção ainda. O nosso plano real, a nossa estabilidade econômica, se assim podemos dizer, ela é muito recente. Foi em 1994, quando implantou-se o Plano Real no Brasil. Porque até então, na década de 80, nós tivemos vários planos econômicos tentando ajustar o ambiente econômico brasileiro e não conseguiram. Só que o Brasil consegue ter essa estabilidade na sua moeda, só que não depende somente das questões aqui do nosso país. Não depende somente do governo brasileiro tomar as ações e, através de políticas econômicas, direcionar aqui as ações, que tem que ser feito, que pode ser feito. Porque na economia, assim como na física, nós temos aí também, vocês no direito, toda ação gera uma reação. E na economia não é diferente. Por isso, quais os problemas que nós temos que estudar? Globalização. Olha, o mundo é global. Hoje você vê em tempo real qualquer ação, situação que acontece fora do nosso país. A tecnologia veio favorecer todo esse processo. E nós vamos estudar a questão da globalização, do desemprego, né? A taxa de desemprego no Brasil está em torno aí de 13%, aproximadamente 14%, altíssima. Mas é porque, vamos reforçar, o momento em que vivemos de 4 meses para cá é um momento dramático. E que envolve que os agentes econômicos... Vai só mais 10 minutos? Deixar aberto. Depois a gente abre novamente. Que os agentes econômicos, no caso do governo brasileiro, o Ministério da Fazenda, o Banco Central, tem que tomar ações constantes, ações assim urgentes para direcionar as políticas econômicas no Brasil. Então nós temos que, no Brasil nós temos pobreza, não só no Brasil, mas no mundo todo, as crises econômicas que aconteceram, tivemos uma recente agora em 2007, 2008, estamos agora com a briga entre a China e os Estados Unidos, que está tendo um reflexo enorme na Bolsa de Valores, no mercado de capitais, em vários países do mundo. E quando você fala em economia brasileira, nós temos que falar também das relações internacionais, do comércio exterior. Porque nenhum país vive sozinho. Se o mundo é global, não tem como. Olha que interessante, a China é um país de regime de governo fechado. É um país comunista, que tem ali a cúpula do Partido Comunista Chinês. Mas a economia chinesa é de mercado. A China ela tem relações
comerciais com o mundo inteiro, praticamente. Qualquer canto do mundo que você for, você vai ver um produto chinês. E eles conseguem, de uma forma não muito ética, vamos pensar dessa forma, porque não tem uma legislação, e você sabe muito bem disso, trabalhista, muito bem estruturada, e eles conseguem produzir com baixo custo. E a competitividade internacional fica prejudicada por isso. Por isso, essa briga econômica dos Estados Unidos com a China. E falando nisso, nós estamos falando sobre taxa de câmbio. Paulo, mas é complicado entender economia. Inicialmente, parece que os termos técnicos são muitas informações, mas à medida que você vai fazendo esse elo, esse entendimento, tudo vai ficando mais tranquilo. Falei da taxa de juros, nós vamos falar muito sobre taxa de juros, vamos falar muito sobre inflação aqui, a inflação no nosso Brasil, porque nós temos 4 pilares, que daqui a pouco vou passar para vocês, são 4 pilares básicos, e nós vamos manter esse entendimento, esses 4 pilares, para o nosso curso inteiro. E vamos falar muito de inflação, de crescimento econômico, de PIB, carga tributária brasileira. Aí quem for trabalhar, né, na área tributária, é um mercado assim, muito promissor, ainda mais agora para frente. Nós temos uma carga tributária muito elevada, de quase 40% ao mês. Um empresário que produz R$100, por exemplo, ele paga R$40 de imposto, é um absurdo. Aonde que está indo esse dinheiro, essa arrecadação que vocês têm, que vocês pagam ali no tributo? Tem que retornar em forma de educação, de saúde, infraestrutura, praças, iluminação, educação de qualidade. Mas só que tudo também envolve a questão política. Aí nós temos as políticas econômicas que estão na mão dos agentes econômicos de cada país, seja o Brasil, seja o exterior. Mas aí tem a questão política, a política lá do nosso Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, da Câmara, lá no Senado Federal, que toda a lei, todo o contexto, a conjuntura que rege determinado país, parte da política. E nós temos que entender que a política é importante, muito importante. A politicagem, não. Então, nós temos um momento agora, daqui a pouco, de escolher os nossos representantes. Nas câmaras municipais, na prefeitura, daí a pouco, os nossos deputados, governadores, presidente. Quando eu falo isso, sem ideologia partidária nenhuma, é porque nós dependemos da política para que nós tenhamos um ambiente econômico melhor e poder cobrar dos nossos representantes. Quando eu falo de economia, eu estou falando de política, eu estou falando de todo esse contexto. É o cenário que nos presenteia com certas ações que nós temos aí. E vamos falar um pouco também sobre blocos econômicos, indicadores sociais, mercado financeiro, mais lá para frente, lá para outubro, talvez finalzinho de outubro, novembro. Mas desde que o entendimento econômico da nossa economia brasileira, do cenário brasileiro, internacional, esteja muito bem entendido por todos nós. Eu não tenho pressa em passar conteúdo para vocês, de maneira nenhuma. Até comentei com o professor Tiago, que é o coordenador nosso, comentei com o professor Helder, e falei para eles, olha, eu não tenho pressa em passar conteúdo todo que está na ementa. Eu tenho, sim, pressa em fazer com que os alunos entendam a economia como um todo. E se você começa a compreender essas primeiras ações, esse primeiro cenário, tudo vai ficar mais fácil. E quando você escutar no rádio, ou na TV, ou alguém comentando, olha aqui, a Selic caiu demais. Que coisa boa para fazer investimento. Agora pode investir, mas investir em quê? Investir na produção. Porque nós temos visto aí agora que os investimentos em renda fixa têm despencado. Algumas ações Tesouro Direto. E tem muitas pessoas partindo para a Bolsa de Valores, que já quem é muito conservador não vai querer participar. Ô Paulo, mas aqui no nosso interesse não é falar sobre mercado financeiro, eu sei, mas é entender que é necessário, que está aí à disposição, é importante. Porque muitas ações de políticas econômicas
de cada país, e principalmente do nosso foco do estudo no Brasil, está no mercado de capitais. Então, eu trouxe aqui uma definição de economia para vocês. Pessoal, assim que terminar, olha só, faltam 3 minutos. 3 minutos. Eu acho que vai dar tempo da gente de encerrar, mas se caso não der, posso voltar rapidinho com você, só para fechar o conteúdo? Pode? Beleza. Ótimo. Então, o que a economia vem fazer para a gente? A economia, ela ensina a raciocinar logicamente. Ou seja, a questão da lógica. Ações econômicas não podem ser tomadas de qualquer forma, com o fim de obter os melhores resultados possíveis, com o mínimo esforço possível para atender as pessoas. Porque, veja bem, quando se fala em economia, economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. Existe a econometria, aí sim, aí é o cão chupando manga. É cálculo, é derivado, é limite, aquela coisa toda. Mas a economia política, que é o foco do nosso estudo, ela é bem mais tranquila para você estudar. É uma ciência social que vai estudar toda a produção, os produtos, das empresas, das máquinas, dos veículos, a sua logística, a entrega e o consumo. Para quê? Para atender necessidades humanas. Para atender a nossa necessidade de alimentar, de vestir, de morar, do conforto, de uma coisa interessante, necessidades humanas também dentro das empresas, porque a economia é a ciência que estuda a escassez dos recursos produtivos. E quais são os recursos produtivos? É aqueles que estão acabando daqui a um tempo. Vamos pensar, o petróleo é para o resto da vida? Não, vai acabar. As pedras, os minerais, um dia vai acabar. Olha a água. A água, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, tinha em abundância. Hoje é difícil, às vezes. Você pode ver aí na sua casa, nos rios, no Ribeirão, que passa perto da sua casa, tem quase tudo secando. Por quê? Porque o progresso econômico está aí. De repente, o local que tinha um córrego que passava, uma mina, hoje tem uma empresa. Mas não tem como se não for assim. Nós somos hoje aproximadamente 7 bilhões de habitantes na Terra. A projeção é que daqui a 20 anos nós sejamos aproximadamente 9 bilhões de habitantes. E os recursos que aqui estão, vai dar para todo mundo? Se tem mais pessoas consumindo, logicamente vai faltar mais alguma coisa. E a economia vem fazer isso. Ela vem estudar a escassez desses produtos para atender às várias necessidades. E eu trouxe aqui para vocês esse pilar, onde eu vou pedir um tempinho, assim que nós sairmos da aula, eu vou entrar novamente rapidinho, uns 5 minutinhos, no máximo 6, aí vai ser bem rápido. Eu preciso explicar para vocês esse pilar, porque já na semana que vem nós já vamos direto falar sobre ele. Quais são esses 4 pilares? P de produção, E de emprego, R de renda e C de consumo. Portanto, é produção que gera emprego,